Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anderson e neste vídeo a gente falar sobre a obra da carne idolatria, uma das obras da carne que mais mata ser humano hoje em dia. Então, não se esqueça de se inscrever, de comentar no canal e dar like nesse vídeo. Obras da carne idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 5 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A idolatria é uma obra da carne, Gálatas 5,19, que pode ser encontrada em todas as culturas da humanidade. Em povos mais longínquos e antigos, percebe vestígios da idolatria. Para o ser humano, é fácil se apegar a coisas visíveis e dar significados espirituais do que ter uma fé baseada no que não se vê. 2 Coríntios 5,7 e Hebreus 11,1. Em um Deus invisível. 1 Timóteo 1,7. Como saber se algo é idolatria? Primeiro, o que é idolatria? Romanos 1,25 diz assim: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo uma criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A palavra ídolo significa inútil, detestável. Deus abomina a idolatria porque um objeto criado não pode ser cultuado como se fosse o Criador. Idolatria significa homenagear, se encurvar, prestar culto, louvor ou fazer petição a qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus, pois Jesus é o único mediador entre Deus e homem. 1 Timóteo 2,5. Conversar com uma imagem, fazer pedido, cantar para ela ou fazer promessas é idolatria. Deus nunca permitiu que se conhecesse sua aparência, para que não acontecesse a idolatria por meio da adoração de uma imagem sua. Deuteronômio capítulo 4, 15 e 16. Deus pode ser adorado apenas em espírito e em verdade. João 4, 24. O problema da idolatria consiste em colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, 7. E o Senhor não divide sua glória com ninguém. Isaías 42, 8. Quando Deus deixa de ser o lugar central na vida de uma pessoa, esta está servindo a dois senhores e praticando a idolatria. Mateus 6, 24. Deus abomina a idolatria. Segundo, tipos de idolatria. A idolatria pode ser apresentada de várias maneiras, tentando enganar e conquistar adeptos. Algum tipo de idolatria são: primeira, a idolatria de imagem de escultura. Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem o que carregam, o lenho das suas imagens de escultura, e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Quando a pessoa pega qualquer objeto e atribui poderes, Deus se aborrece muito. Isaías 40, 18 ao 20. A idolatria mais comum é a de imagem que representa divindade ou santos, que na verdade são considerados divinos por lhe atribuir poderes que somente Deus tem. Segunda, idolatria da natureza. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 a 19 diz assim:
para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma do ídolo, semelhante de homem ou mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhante a algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há debaixo das águas da terra. Guardai-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, sejais seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus não permite nenhuma imagem, nem do sol ou da lua ou de qualquer outra coisa que esteja nos céus, assim como de homem ou de animais que são da terra ou das águas. A astrologia é um tipo de idolatria, e adorar animais quando fazem no hinduísmo também é idolatria. Terceiro, idolatria de pessoas. Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Marcos 12, 30 e 31. Jesus disse que aquele que ama mais os seus parentes e amigos do que ele não é digno de servi-lo. Colocar mulher, filhos ou amigos acima de Deus é uma forma de idolatria. Também, fanatismo de um time de futebol, partido político, religião, artista de TV ou cantores é idolatrar. Na verdade, a imagem mais idolatrada pela humanidade hoje é a si próprio, o hedonismo. Por isso, Jesus incluiu a negação do próprio eu. Mateus 10, 38. O rei Nabucodonosor foi castigado por seu orgulho e querer ser adorado como se fosse um deus. Daniel 3 e 4. Quando o rei Herodes recebeu a glória das pessoas, atribuindo divindade à sua pessoa, foi ferido por Deus. Atos 12, versículo 21 a 23. Os apóstolos Paulo e Silas se recusaram a ser reconhecidos como Deus por causa dos milagres que aconteciam. Atos, capítulo 14, versículo 11 a 18. E pregaram, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Atos 19 e 26. Quarta, idolatria de coisas. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. O animismo é uma crença de um objeto tem poder de fazer algo. O dinheiro é o objeto mais idolatrado do que existe, mas a Bíblia diz: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. Precisamos aprender a perder o amor por causa das coisas e objetos, principalmente o dinheiro. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Desfaça de todos os tipos de idolatria. 3. Consequências da idolatria. Algumas consequências da idolatria são: primeira, abandonar a presença de Deus. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães,
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Efésios 5:5. Então, a idolatria é um pecado de desprezar o próprio Deus. Segundo, se tornar inútil com os ídolos. Salmos 115, versículo 4 a 8 diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. A pior consequência da idolatria é a pessoa se tornar inútil como um ídolo, como sendo cego, surdo e mudo espiritualmente. Terceiro, a presença de demônios nos ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21 diz assim: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam a demônios que as sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado ao demônio. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser praticantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que há atrás dos ídolos são demônios que enganam até os religiosos através da idolatria. Uma prova disso é o sincretismo, ou a mistura de crença que pode ser percebida entre o catolicismo e o candomblé, pois cada um santo do catolicismo tem um nome diferente nas religiões afro para designar o mesmo ídolo. Idolatria é tudo o que se coloca no lugar de Deus. Conclusão. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26 diz assim: as imagens da escultura de seus deuses queimarão, a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tornarás para ti, para que te não enlace nele, pois são abomináveis ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejais amaldiçoado, semelhante a ela. De toda a detestarás, e de tudo abominarás, pois é amaldiçoada. O que devemos fazer com as imagens? Destruí-las, sem aproveitar nada. E o que a Bíblia orienta a fazer, bem como a tudo o que tiver origem pecaminosa. Atos 19:19. Alguns exemplos de idolatria disfarçados na Bíblia. O bezerro de ouro que Arão fez para representar o Senhor enquanto Moisés se demorava no monte com Deus e o povo foi ferido por isso. Êxodo 32, 4 a 35. A serpente de bronze que Moisés fez com a ordem de Deus para que o povo fosse curado das feridas das víboras que castigavam o povo. Números 21, 9. Mas começaram a idolatrar sua imagem até que o rei Ezequias a destruiu. Segundo Reis 18, 4. A veste sacerdotal de ouro que Gideão fez e que o povo começou a adorar esse objeto e se afastar do Senhor. Juízes 8, 27 a 33. A idolatria precisa ser combatida, porque é uma obra da carne que sempre estará perseguindo ao ser humano. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Fuja da idolatria. E aí, gostou desse vídeo? Gostou de mais uma vez desse estudo, falando sobre obras da carne? Se você gostou, não deixe de comentar qual experiência você teve com o Senhor sobre este assunto. Diga nos comentários
e complemente mais esse vídeo. Então, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com seus amigos, para que ele venha entender mais sobre as obras da carne. Então, até a próxima. Shalom Adonai. Bye, bye.